Eu sou o anjo de Portugal, quando apareceu em Fátima. Então, os países têm anjo. Né? A gente tem os únicos nomes que a gente sabe é que a gente tem um anjo da guarda, que Jesus fala que desde a gestação tem um anjo que nos acompanha, desde a gestação, tá? Quando você foi fecundado, já tem um anjo para te acompanhar. Então, quando a gente fala, esse óvulo não tem vida, é aborto, essas coisas, tem. Já tem um anjo lá cuidando desse ser, tá? Não cai nessa, não. Mas a gente pode fazer um dia de anjo para conversar sobre os anjos. Aí nós temos o anjo dos países, o anjo da guarda, dos municípios. E aí você vê que... E o anjo mau? Quem que é o anjo mau? Satanás, o demônio. Exatamente. Tá? O anjo... O demônio, Satanás, ele é Deus? Não. O único Deus, nós não professamos lá, o único Deus é nosso Pai do céu. Não tem outro. E o demônio, ele é um anjo que se rebeliou. Você pode ler em Apocalipse, tem lá a historinha, tá? Os anjos que a gente conhece os anjos maus, que é o demônio, que tem nome. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, que é os únicos nomes de anjo que tem na Bíblia, tá? São Gabriel, da Anunciação, São Rafael, do livro de Tobias, e São Miguel, do livro de Apocalipse, e também os teólogos acreditam que São Miguel foi o anjo que acompanhou Jesus no Getsêmani, no sofrimento dele, tá? Que ele é o anjo guardião de todas as nações, certo? Então, anjo que a gente sabe que a gente tem que rezar é para esse, anjo da guarda. Se você pedir para o anjo do município, do estado, do nosso país, mas São Gabriel, São Rafael e São Miguel, só, tá? Esses outros que tem nome aí já é dos terreiros. Não fazem parte, tá? Não é bíblico, tá? Tem. Se você pesquisar, tem vela para esses, mas não tá na Bíblia. Os únicos que a gente sabe é esse, certo? Então, não vamos partir para essa curiosidade de querer saber se aqui não dá muito certo, não. Vai que ele quer ficar do seu lado aí, né? Então, não sei. Eu acho que não é legal. Aí, então, certo? Essa invisível. Então, tem um livro que chama Os Santos Anjos. Eles falam as hierarquias dos anjos, como é o comportamento, quais são os anjos mais fortes, tudo baseado no que está na Bíblia. Mas, além disso, não, tá? É muito bonito, eu já li, recomendo, mas fala especificamente e concluindo isso que eu falei para vocês. É esses três, rezem pro seu anjo da guarda, que ele vai prestar conta lá junto com você, e o resto deixa com Deus, tá? Então, o demônio, ele não... uma coisa importante você saber. O demônio, ele não adivinha o que você pensa. Ele tem um poder de... O anjo, ele consegue nos ler. Como assim consegue nos ler? Ele tem como se fosse um ultrassom, uma ressonância magnética. Ele vê o nosso estresse, ele vê o nosso... Isso ele consegue ver, porque ele é além, tá? Mas ele não consegue pensar o que eu estou pensando. Ele não vai adivinhar. Então, não dá corda, tá? Às vezes a gente fala assim, não quero nem falar para não atrapalhar, não tem? Tem coisa que dá certo, que é melhor não falar mesmo para não atrapalhar, tá? Por quê? É nesse sentido, mas não vai levar isso aí por superstição, tá, gente? Pelo amor de Deus. Isso aí, superstição é outra coisa. Mas, assim, só para falar para vocês que o demônio ele não vai entrar aí na tua cabeça e vai falar assim, faz uma coisinha mal aqui, outra ali. Não. Isso aí é o ser humano que já tem essa maldade em si mesmo, tá? Então, a gente tem que trabalhar no nosso humano, homem,
de ser sempre melhor e para o céu, tá? Então, Deus criou o espírito imortal, um corpo mortal. Então, o espírito nosso, ele é eterno, para o céu e para o inferno. Nós podemos ir para o céu ou para o inferno, na eternidade. Ai, quando eu falo isso, eu lembro que a minha filha mais velha, ela fala, credo, mãe. Você fica falando, gente, a gente tem que pensar que a nossa vida aqui, nós vamos viver aí, quem vai viver muito, quem bateu o recorde aí, vai viver 110 anos. E o resto? E a tua eternidade? Você vai querer passar onde? No inferno? Ou com Deus? É a nossa decisão. É agora. Tá? A gente precisa falar sobre isso. Tá? Então, Deus criou nós corpo mortal. Ele vai, né? Tu és pó e ao pó voltarás. Mas a nossa alma, o que Deus soprou em nós, ele é imortal. Vai? Tá? E o ser humano, então, ele é a única criatura moldada à imagem e semelhança de Deus. Então, algumas pessoas, né? Tanto que depois que Jesus veio, corpo humano, a gente pode representar. Tirar daqui a cruz. Mas a gente pode representá-lo, né? Em figura, em corpo. Porque ele foi visível, ele foi tocado, né? Até depois da morte, inclusive. Né? Então, nós temos esta alma, tem cadeira aqui, ó. Esta alma, então, ela é imortal, certo? O homem Deus criou o homem e a mulher de igualdade, tá? Com o mesmo amor e com a mesma, tem uma correlação que Deus criou o homem, a mulher da costela de Adão, e Deus criou a igreja do sangue derramado de Jesus, perfurado na costela. São uma prefiguração da criação da igreja também, tá? Eu acho bem bonita. Então, Deus criou o homem, a mulher na sua fragilidade, na sua potência, e o homem na sua potência e na sua fragilidade. Os dois unidos. Se tiver amor, amar aos outros amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Se você conseguir amar o teu próximo, vai ter esses problemas que a gente tem aí? Essas picuinhas? Não vai ter. Então, nós partimos de dentro da nossa igreja católica, apostólica, romana, nós precisamos dar o exemplo de vida, de amor. Né? O nosso testemunho é a nossa fé, a nossa alegria e o nosso amor. Isso precisa estar em nós, em todos os lugares que nós formos. Tá? Nós somos cabeça de representante da nossa igreja. As pessoas estão vendo quem é Cristo por você e por mim. O que você está fazendo aí para falar por aí que você é católico? O que as pessoas estão vendo que você está fazendo? Eles estão vendo coisas boas que você está fazendo ou estão vendo coisas ruins que você está fazendo? Olha que reflexão. As pessoas estão lendo a gente. Estão lendo eu no meu trabalho, estão me lendo na minha vida, na rua, na onde eu apareço, na onde eu saio. Tá? É profundo e é verdade. Minha vida, minhas regras. Não. Tua vida, primeiro, para começar, foi de Deus. Já vimos isso, né? Do começo ao fim. Então, a minha vida é para Deus e as minhas regras são as regras dele. Tá? Os 10 mandamentos e o Sermão da Montanha. Se você seguir isso aí, é céu garantido. Você vai assim, direitinho. 10 mandamentos, Sermão da Montanha. Lê lá depois, Mateus 5, 6 e 7. É o Sermão da Montanha, é um aprimoramento dos 10 mandamentos que Jesus faz.
Creio em Deus Todo-Poderoso, que Deus, por sua bondade e misericórdia, ele enviou o seu filho, tá? Deixa eu ler essa parte que ela é bem... Quando completou os tempos, o tempo previsto, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar o que eram sujeitos à lei. Ele mandou um homem, Jesus, homem, ele era totalmente homem, mas totalmente Deus, sujeito às leis dos homens para resgatar nós que estamos aqui sujeitos às leis dos homens, certo? Então, e nós, né? Este é o Evangelho de Jesus, Filho de Deus. Deus visitou seu povo, cumpriu as promessas feitas para Abraão e a sua descendência, fê-lo também de todas as expectativas e enviou seu Filho amado. Então Deus prometeu lá durante o Antigo Testamento, durante as gerações, que um dia ele ia mandar o Messias e no dia, quando se cumpriu, quando Deus determinou, porque a gente não sabe, ele enviou o Filho, que esse Filho é Jesus Cristo. E por isso que a gente professa, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Faz parte do creio, tá? Então, aí fala, e são coisas bem bonitas, que eu espero que vocês tirem tempo para olhar isso aí. Fala de Jesus. Ô, Lazinho, você podia ver a lista para ir passando, né? Ela tá aqui, ó. Ele fala de Jesus, o nome, né, de Jesus, o que significa, né? Jesus significa Deus salva. Então, ele atribuiu o nome, tanto o nome à missão, né, quanto a pessoa dele. Então, Jesus significa Deus que salva. Ele como Deus, mas a missão dele também era salvar a humanidade. Daí no 446 ele fala, de 436 ele fala Cristo, explica aqui o que significa, né? Hebraico, vem do hebraico, significa Messias, que significa ungido na tradução, tá? E depois ele explica Filho de Deus, Filho único de Deus. Jesus se fez homem, mas nunca abdicou de ser Deus, tá? No prólogo de João, no primeiro capítulo, quando São João, no Evangelho, ele fala o prólogo de João, ele fala exatamente isso, tá? Então, leia com atenção o prólogo de João, que ele fala toda essa essência de Jesus, tá? Então, Jesus, ele veio, ele foi verdadeiro homem, ele sentiu dor, sentiu tristeza, sofreu, sentiu, mas ele era Deus, verdadeiro Deus. Ele não, em nenhum momento ele deixou. Tá? Isso aí também foi uma heresia durante algum... O que é heresia? Alguém fala uma coisa, levanta aquela bola e funda uma igreja em cima daquilo ali que acredita. Isso é heresia. Então, vocês podem imaginar aí, ó, 50... Diz que no mundo tem em torno de 40 a 60 mil igrejas fundadas assim, por uma heresia. Não concordo com isso, vou fazer aquilo, e assim vai, tá? Discordando do que está escrito. Vou falar que não é religião, espiritismo. Espiritismo não acredita que Jesus é Deus. Você sabia disso? Os espíritas acreditam que ele é um ser iluminado. Não acredita que Jesus é Deus. Que ele passou... Então, eles não acreditam na ressurreição, né? Eles acreditam na reencarnação, tá? Ó. Tá? Então, Filho único de Deus, né? Todos nós vamos passar pelo processo. Não. Eles acham que
Jesus foi um anjo que veio, enviado por Deus, mas não que ele era Deus, tá? E tem outros aí, bem perto de nós aí, que a gente sabe, tá? Que aqui na nossa cidade, pessoas que a gente conhece que acreditam nessas coisas. E aí, né, no 446, ele fala do Senhor. Ele fala que o Senhor era o nome usado para Deus, Pai, mas que quando Jesus veio, ele passou a ser usado para Jesus. Jesus é o nosso Senhor, tá? Tem uma passagem, inclusive, que cita exatamente essa frase, tá bom? E aí nós temos Jesus Cristo, concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Por que o Verbo se fez carne? Por que Jesus foi enviado? Final das contas. Quem que pode me dar um?